Gente, a gente estava falando a respeito da progressão das revelações, né? E aí foi muito legal porque durante o intervalo a gente conversou aqui com o pessoal. Uma das coisas que a gente pontuou, a gente estava falando a respeito da revelação do Evangelho, falamos a respeito do reino de Deus, da ideia de boa nova, do significado que tudo isso tem, né? E aí, à medida que a gente vai avançando no tempo, chegando no Evangelho do Espírito, acontecem algumas mudanças muito singulares. Mas antes da gente falar delas, é preciso a gente falar de algumas modificações importantes que a mensagem de Jesus trouxe no contexto religioso da época dele, né? Modificações essas que vão direcionar essa progressão das revelações para cada vez mais deixarem de depender de uma pessoa fazendo, de um revelador, de um líder religioso, de um grande espírito que tem que fazer um sacrifício tremendo para reencarnar e trazer essas verdades para nós, e vão passando a se assentar e a depender da ação de um grupo, de uma coletividade. Voltando novamente à minha fala bem lá no início, quando eu falei da nossa responsabilidade por estarmos aqui, né? Então, alguns aspectos interessantes aqui no Evangelho de Jesus, aliás, para a gente entender, né, esses aspectos aí, algumas características que a gente precisa considerar. Quando a gente fala em religião, a gente pensa na religião como se fosse uma opinião, ou talvez até mesmo um gosto, né? Uma preferência que a pessoa tem por um certo conjunto de crenças. Hoje em dia, é muito fácil a pessoa sair de uma religião e passar a fazer parte de outra, não é verdade? A gente pode a qualquer momento trocar de religião e assim por diante. Religião, aí quando a gente fala no sentido de instituições religiosas, né? Crenças religiosas e assim por diante. Acontece que na época de Jesus, né, na antiguidade, vamos dizer assim, a gente tem um fenômeno muito interessante que é o seguinte, é o fenômeno do politeísmo. Todo mundo sabe o que é politeísmo? É acreditar em vários deuses, né, a crença na existência de vários deuses. Mas esse politeísmo ele aconteceu de uma forma curiosa. A religião, gente, a crença religiosa na antiguidade, ela estava totalmente conectada com a origem racial, com a etnia a qual a pessoa pertencia. Então, se você fosse grego, você acreditaria num certo grupo de deuses. Se você fosse persa, você acreditaria num outro grupo de deuses. Se você fosse romano, num outro. E assim por diante. Cada povo tinha as suas deidades, os seus deuses. E um outro aspecto curioso é que a crença de um certo povo em certos deuses não implicava para esse povo na anulação da crença de um outro povo. Ou seja, eu acreditava, vamos imaginar, dando um exemplo, se eu fosse grego e acreditasse em Zeus, em Ares, em Afrodite, e assim por diante, se eu acreditasse nesses deuses, a existência deles, para mim, não implicava na inexistência dos deuses, por exemplo, da Pérsia. Na verdade, eu acreditava na existência de todos esses deuses. Os da Pérsia, os do Egito, os da Etiópia, os da Mesopotâmia. Eu acreditava em todos eles, mas eu cultuava, eu prestava culto, eu me relacionava com estes deuses que vocês citaram, dentre outros. E com um detalhe, que nós sabemos que existiam inclusive também os deuses domésticos, os deuses da família, que em muitas ocasiões eram os próprios antepassados que haviam desencarnado. Vocês já viram aquele filme Gladiador? Não tem aquela cena lá que ele pega uma sacolinha e tira umas estátuas assim, coloca em cima da mesa, aí ele se ajoelha, ele beija as estátuas e fala assim, antepassados, não me desamparem, amanhã eu vou passar por um momento difícil, me ajudem e tal. Por quê? Porque na cabeça desse pessoal, o sujeito desencarnou, ele já está numa condição de te auxiliar na vida espiritual. Então é por isso que no livro dos Espíritos, os Espíritos falaram para Kardec que os deuses da antiguidade eram os próprios espíritos que se manifestavam através de determinados médiuns. Por isso que eles faziam oferendas, faziam sacrifícios, porque era uma relação mesmo com essas entidades, com esses deuses aí, que na verdade eram os próprios espíritos. Então aí, gente, a gente percebe que para o homem da antiguidade, já vou passar para você, para o homem da antiguidade não fazia muito sentido falar em conversão. Não fazia muito sentido. Né? Você poderia deixar de adorar um Deus e passar a adorar um outro Deus. Mas isso não era uma coisa muito problemática. A não ser que o Deus que você adorava fosse ciumento.
Porque podia ser, não podia? Porque os deuses antigos eram espíritos, então eles carregavam imperfeições humanas. Por isso que a gente vai ver lá na mitologia grega os deuses brigando entre si, os deuses guerreando, os deuses fazendo sacanagem uns com os outros e assim por diante. Né? Aprontando uns com os outros, passando uns aos outros para trás. Porque eles não eram deuses no sentido que a gente tem hoje em dia da ideia de Deus, de um ser perfeito, com que reúne em si todas as perfeições e outras que a gente sequer imagina. Esse conceito não existe na antiguidade, ele não existe. Então aí, lá em Ur da Caldeia, surge um homem chamado Abrão. Aí começa, essa história que começa lá. Né? Porque ele, assim como todos os outros homens da época dele, tinha as suas divindades domésticas. Só que aí o Deus doméstico de Abraão falou para ele assim: Abraão, eu vou pegar você, vou levar você para um lugar que você não conhece e vou fazer de você uma grande nação. Por isso que os hebreus, quando eles se referem ao Deus deles, eles falam que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isaac é o filho de Abraão e Jacó é o filho de Isaac. Era o Deus daquela família. Era um Deus de uma família. Nós acreditamos no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não significava que eles não aceitassem a existência de outros deuses. É diferente de nós hoje em dia. Porque o nosso sistema religioso atual, ele é excludente. Ou seja, se você acredita numa certa religião, quer dizer que as outras estão o quê? Erradas. É assim que funciona na atualidade. Naquela época, não. Você acreditar no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não quer dizer que o Deus da Pérsia, o Deus do Egito, não existe, não. Quer dizer que você cultua aquele Deus. Só isso. A mudança acontece a partir de Moisés. Porque aí o Deus de Abraão, Isaac e Jacó vai chegar e falar para eles assim: olha, eu não só sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como eu sou o único Deus. É aquela fala que eu citei no início. Ouve, ó Israel, o Senhor é Deus. Então ele está falando, né? Aquele espírito lá que manifesta através do Abraão, do Isaac e do Jacó, ele é Deus. E quando ele usa a palavra Senhor, é muito interessante porque é o nome, né, que ele usa lá. Eles traduzem às vezes como Adonai, que foi traduzido para o português como Senhor. Mas são 4 letras. É o nome do Espírito que se manifestava lá para Abraão. Né? E é um nome, isso é muito legal na educação da espiritualidade, né? Porque esse nome é um nome impronunciável para o hebreu. Né? Vocês lembram que eu falei que todas as palavras da língua hebraica vêm de verbos? Todas as palavras são derivadas de verbos. E o nome do Deus deles é impronunciável. Por quê? Porque ele não é um Deus material, ele é um Deus o quê? Espiritual. Ele é tão espiritual que o nome dele não pode ser pronunciado. Porque quando você pronuncia, é como se você materializasse. Não é verdade? Então o próprio nome dele é impronunciável. Agora, hoje em dia a gente sabe, se a gente pegar lá o Autores Pastorino no livro Sabedoria do Evangelho, ele conta para nós, né? Que esse nome aqui, ó, que é um nome impronunciável, é muito interessante isso, né? Porque é um nome que o sumo sacerdote era o único que sabia a forma correta de pronunciar. E ele só fazia isso uma vez por ano, no dia do juízo, né? no Yom Kippur, na festa, né? Na comemoração do Yom Kippur, ele pronunciava o nome dentro do templo, na sala mais reservada do templo, que é o Santo dos Santos, diante das tábuas da lei, em voz baixa, porque não se pode dizer o nome de Deus em vão, não é? Então ele não podia falar abertamente, ele tinha que falar lá baixinho. Aí quando ele falava o nome de Deus em voz baixa, aí manifestava lá um ângelos e conversava com ele, dava as diretrizes, né? Ó, vocês vão levar o povo para tal lado, esse ano vocês vão plantar tal coisa, e assim por diante. Tinha que ter uma preparação para poder fazer essa comunicação aí. Aí o Autores Pastorino conta para nós, né? Que se a gente pegar esse nome aqui e transliterar ele para o latim, né? Para a escrita latina, vou passar para o lado de cá porque meu esquema aqui está ficando. Vou passar para o lado de cá, tá? YHVH. Então a gente tem lá isso aí transliterado para o latim. O H no final tem som de S. Já sabem quem é? O I, vocês já viram aqueles crucifixos, né? Tem assim, ó. O que significa isso aqui? Jesus Nazareno, rei dos judeus. O I em latim tem som de J. E o V tem som de quê? De U.
Então, o espírito familiar do Abraão, o espírito que conversava com Abraão, o espírito que naquela cena maravilhosa, Abraão na tenda, né? O espírito falou para ele assim, eu vou te levar para um lugar que você não conhece. Olha, engraçado, ele falou a mesma coisa com Pedro do Evangelho, não falou? Você lembra no final do Evangelho de João? Hoje você caminha por onde quer, mas um dia virá alguém, te cingirá e te levará para onde você não quer. Né? Interessante essas coisas, né? Então, o espírito que conversava com Abraão, que falou para ele que ele ia ser uma grande nação, não sei o quê, era Jesus mesmo. E aí esse espírito chega para Moisés e fala assim, ouve, ó Israel, o Senhor, Adonai, é Deus. Por isso que o povo até hoje acha que Jesus é Deus. Não é verdade? Porque lá ele estava falando, é como se ele estivesse dizendo para nós assim, ó, a referência de divindade para vocês sou eu. Por isso que em alguns momentos ele fala assim, eu e o Pai somos um, né? Lá no Evangelho de João ele fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Primeiro ele fala que ele era Deus, depois ele fala que ele estava com Deus. Isso é coisa de aquilo que a gente estava conversando aqui no intervalo. É um pensamento oriental, um pensamento simbólico. Não é um jornalista escrevendo, não é o Karl Marx escrevendo, entendeu? É um pensamento assim, que é impressionista, que ele quer provocar uma sensação, um sentimento em nós. Ele não quer simplesmente dar uma informação para a gente, ele quer provocar algo na gente, ele quer mexer com as nossas entranhas, para depois dar a informação. Primeiro ele mexe com a gente, depois ele dá a informação. Então, está aqui, o Senhor Deus é um só. Então isso virou um problema para Moisés e para o povo hebreu, né? Que até então havia aquela liberdade religiosa, né? Ah, você pode acreditar, cultuar o Deus que você quiser, os deuses não se anulam uns aos outros. Na pior das hipóteses, quando você entra em guerra com outro povo, o seu Deus está em guerra com o Deus do outro povo. E aí o que pode acontecer? Se você vencer a guerra, isso significa que o seu Deus é mais forte, é mais poderoso do que o Deus do outro. Aí começa a criar uma certa hierarquia, não, esse Deus aqui, ó, os romanos venceram os persas, que por sua vez venceram os macedônios, que por sua vez... Então vai criando uma hierarquia de deuses, né? Aí chega lá o Deus de Israel e fala assim, ó, eu sou um só. Então começou, o problema dos hebreus começou aí, né? Começaram a ser perseguidos e tal, por quê? Porque onde eles chegavam, ó, o nosso Deus é um só, e ele é o único Deus que existe, e nós fomos escolhidos por ele para tomar conta da terra. Porque foi isso que foi dito para Abraão. Abraão falou assim, mas como é que vai ser a minha descendência? Aí o espírito que conversava com ele, gente, é uma cena, é bonito demais, né? Assim, eu acho que é uma coisa... Ele foi lá, ele estava na tenda, porque ele estava viajando, né? Viajando, estava na tenda. Aí ele pegou Abraão pela mão. Abraão era um patriarca, né? Um homem imponente, né? Pegou ele, imagina, gente, o espírito materializado, né? Todo iluminado. Imagina Jesus materializado. Se vocês quiserem ter notícia disso, leiam uma passagem da Transfiguração. O rosto iluminado, né? Então ele pegou o Abraão pela mão, levou ele para fora da tenda, pela mão, né? Como se fosse uma criança, né? Falou com ele assim, você consegue contar as estrelas do céu? Ele olhou assim, no deserto, gente, à noite, imagina. Ele olhou assim e falou, isso é impossível. Aí ele falou assim, a sua descendência será assim. Aí a gente pensa que ele estava falando da quantidade, né? Ele não estava falando da quantidade. Né? Porque no Velho Testamento e no Novo Testamento, os portadores da revelação do Deus único são chamados de estrelas. É por isso que no Velho Testamento tem uma palavra lá, porque a língua judaica é uma língua muito pobre, ela tem muito poucas palavras. Então uma palavra serve para muita coisa. E aí você tem uma palavra que é exército, que também pode ser usada para designar estrelas. Aí lá no Velho Testamento não tem aquele negócio de Senhor dos Exércitos? Qual seria uma tradução mais adequada? De ti emanam místicas virtudes, quando tua boca se abre, Senhor das Estrelas. Senhor das Estrelas, por quê? Porque ele veio das estrelas, mas também porque cada um daqueles que carrega a ideia de um Deus único no mundo é uma estrela. Por isso que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês já viram lá? Que a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, pula a introdução e já vai direto ao capítulo 1, né?
Tem que ler a introdução, né, gente? Não tem lá notícias históricas, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino. É importantíssimo. Mas antes da introdução, tem uma mensagem do Espírito Verdade, onde ele fala assim: os Espíritos do Senhor, como um exército de estrelas, descem sobre a terra. Olha só a conexão que há entre as revelações, né? O interessante, eu estava comentando com o pessoal aqui no intervalo, que hoje em dia os espíritos, até em tom de brincadeira, estão falando assim que não é estrela não, é vagalume. Porque nós não somos estrela não, estrela é o Chico, esse povo aí. Nós somos vagalume. Quer dizer, tem luz? Tem. Mas se você ficar sozinho, se você não juntar com os outros vagalumes, a sua luz não é suficiente para iluminar a treva não. No máximo você vai conseguir ali se orientar mais ou menos. Mas é melhor o vagalume ficar junto, né? Então isso aqui é uma festa de vagalume mesmo, de pirilampo, né? Então tá aí, ó. Então até Jesus, até Moisés, havia essa pluralidade religiosa, essa flexibilidade. A partir de Moisés, o povo hebreu passou a ser o portador da notícia de que havia, na verdade, um único Deus. E naturalmente passaram também a ser perseguidos por causa disso. Quando chega em Jesus, gente, a coisa muda de figura. Sabe por quê? Qual é a crença do povo hebreu? Baseado no que foi dito para Moisés: sua descendência cobrirá a terra. Eles achavam, e eles acham até hoje, de uma certa forma, né, que a missão deles era aniquilar os outros povos. Porque vocês lembram que eu havia dito que não havia a ideia de que você podia sair de uma religião para outra? Porque a crença religiosa era uma questão do povo onde você nascia, da cultura onde você nascia. Não havia ideia de você sair de uma religião e ir para outra, não. Então qual que é o único jeito de toda a face da terra estar coberta de pessoas que acreditam no Deus único? É a face da terra estar coberta só de judeus. E a lei de causa e efeito, ela é assim, matemática. Quando a gente acha que a gente tem que exterminar os outros povos e tomar conta do mundo, vocês estão entendendo o que acontece? Deu para entender? Então é a lei de causa e efeito, é o processo. Isso aí, gente, para nós brasileiros é grave. Porque quem está atualmente cumprindo a missão que foi dada a Israel é o povo brasileiro. O Humberto de Campos não fala que a árvore do Evangelho foi transplantada para o Brasil? Ele não fala, Jesus não fala para Ismael que ele vai transplantar a paisagem do Tiberíades para as terras brasileiras? Que o Brasil será uma versão ampliada do Tiberíades? Ontem o Saulinho estava mostrando lá para a gente, lá no EFEC, ele pegou uma foto aérea do Tiberíades. Vocês acreditam que ele tem um formato parecido com o mapa do Brasil? O lago de Tiberíades, onde Jesus caminhava com os discípulos, pescava com eles, falava da mensagem que ele tinha trazido. O desenho dele é parecido com o mapa do Brasil. Então é literal, gente, Jesus é impressionante. Jesus, assim, quando ele fala uma coisa, é aquilo mesmo que ele está falando. Não fica com, mas não, ele explica o que ele está falando. Jesus é Espírito da verdade, Espírito puro, que fala, né? Vou transplantar a árvore do Evangelho para essas terras. Serão uma versão ampliada do Tiberíades. Literalmente. E ainda falou com os discípulos que eles iam ser pescadores de homens, né? Se o nosso país é o lago de Tiberíades ampliado, nós estamos dentro deles, nós somos o quê? Somos peixes. Qual que é o símbolo do cristianismo? Vocês lembram? Nós somos os peixes. E os discípulos de Jesus são o quê? Pescadores. Vocês estão entendendo? Que o simbolismo não é gratuito, não. Ele está descrevendo o processo evolutivo para nós. Só que aí o que acontece? A gente falou do Brasil pelo seguinte: quando chega em Jesus, Jesus vira para os discípulos, para os 12, está em Mateus capítulo 10, fala assim: não vão aos gentios, busquem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são os gentios? Isso foi uma pergunta. Oi? Os outros povos, são os povos não judeus. Então naquele momento ele falou para os discípulos para eles não irem aos povos não judeus, para eles se dirigirem às ovelhas desgarradas da casa de Israel. Ok. Aí num outro momento, no final do Evangelho de Mateus, o mesmo Evangelho, capítulo 28, ele fala assim: ide, pregai e batizai em nome do Espírito Santo em todas as nações. Uai, mudou. Por quê? Porque ampliou, porque aqueles que ele anteriormente havia tornado apóstolos,
já estavam numa fase nova, já estavam amadurecidos. Eles haviam passado por um processo de metanoia, de ampliação consciencial muito radical, que foi qual? O mestre deles, com o qual eles conviveram durante cerca de 3 anos, que fazia o cego enxergar, que fazia o coxo andar, que curava o leproso, foi morto. Crucificado. Pior, a morte mais humilhante que havia na época, guardada pelos malfeitores mais vulgares, foi morto injustamente, sem uma acusação, um processo claro, foi morto por vontade popular e ainda por cima foi morto entre 2 ladrões. Então foi um trauma muito grande para os discípulos. Aquele trauma deixou eles preparados para terem condições de falarem para outros povos além do povo hebreu. Mas esse processo foi um processo muito complicado e os discípulos não compreenderam imediatamente, né? Vou colocar aqui só para a gente não perder de vista, né? E o que aconteceu na casa do caminho, né? Com os primeiros apóstolos depois da desencarnação de Jesus? Ah, mas nós vamos servir primeiro os que são judeus, depois a gente serve os que são gregos. Porque os judeus são o povo escolhido. Então, quem não for do povo hebreu não pode receber o evangelho, não. Porque o povo hebreu não é o povo escolhido. Vocês estão entendendo? Aí começou. Aí teve que surgir a figura de Paulo de Tarso, né? Para afirmar a necessidade e a coerência, a urgência até, de que o evangelho fosse levado para outros povos. Aí, gente, surge uma coisa singular que não havia até então. A ideia de conversão. De que você pode... Gente, a gente viu Jesus batizando alguém no evangelho? Você já viu falar, Jesus batizou fulano de tal. Jesus converteu fulano de tal. Não tem isso no evangelho, engraçado, né? É curioso. Porque depois que o evangelho, com o passar do tempo, o cristianismo foi se desenvolvendo, né? Os séculos foram se passando, aí criaram lá em Roma, né? Botaram um cara lá sentado no trono. Vocês lembram que eu falei do reino de Deus? Aí o que fizeram? Botaram um cara lá, falaram, esse aqui vai ser o chefe, né? Nós vamos obedecer ele. Então o negócio foi complicando ao longo do caminho, né? Mas naquele momento, era possível, fazia parte da compreensão dos cristãos, dos que estavam próximos de Jesus, que a mensagem dele não era uma mensagem religiosa convencional. Jesus não veio para apresentar uma doutrina que vai combater as outras doutrinas do mundo, não. Jesus veio trazer uma mensagem para transformar o homem por dentro. A mensagem de Jesus não é contrária às outras religiões. Por isso, ele conversou e curou um centurião romano. E quando ele curou um centurião romano, vocês viram ele falando para o centurião, siga-me, torne-se um cristão, ou faça a circuncisão para você se tornar judeu, estude a Torá e depois venha me seguir. Jesus não falou isso com ninguém, não é verdade? Jesus não falou com uma mulher cananeia e também não exigiu nada nesse sentido dela. Jesus não falou com uma samaritana e disse para ela que viria o dia em que os homens não adorariam em Jerusalém, ou em Siquém, ou em qualquer outro lugar, mas que adorariam a Deus em espírito e verdade, em todas as latitudes do mundo, porque Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito. Então Jesus ampliou de uma forma inimaginável o alcance dessa proposta, deixando claro que a descendência de Abraão não era uma descendência biológica, genética, racial. Era uma descendência o quê, gente? Espiritual, uma descendência espiritual. E vejam que coisa incrível, um povo tão pequeno, um povo tão desamparado, um povo tão desvalorizado na antiguidade, mas a ideia de Deus deles, ela cobre o mundo hoje em dia. Se não vejamos judeus, cristãos e muçulmanos, vêm da mesma raiz que remonta a Abraão lá no passado. E mesmo entre os povos não cristãos ou não originários do judaísmo, existe a ideia do Deus único, e o nome de Jesus é amplamente conhecido e reconhecido pela singularidade da mensagem
e, sobretudo, da ação dele quando ele esteve entre nós. Não é verdade? Então nós estamos vendo que o processo, ele aponta cada vez mais para a disseminação das estrelas sobre a face da Terra. E com isso, naturalmente, a responsabilidade cada vez mais compartilhada por todos nós. Porque nós estamos vendo com o passar do tempo que os grandes nomes, né, dos grandes reformadores, dos grandes líderes, das autoridades que fecham em si mesmas a responsabilidade por todos esses processos, eles estão ficando cada vez mais raros, né? Não é verdade? E hoje, na nossa condição atual de espíritas, nós temos um codificador que atribui aos espíritos a responsabilidade pelas revelações que foram dadas. Naturalmente, a responsabilidade pela forma como as revelações vão ser estudadas e colocadas em prática é nós. Mas foram os espíritos que fizeram a revelação. Não mais um revelador, nem mesmo um revelador encarnado. Olha como é que são as coisas, né? Agora nós temos condição de dialogar com a vida espiritual propriamente dita, né? Essa questão de compartilhar, ela é da dinâmica da vida em todos os setores da sociedade. Nós não vemos hoje, não existem mais grandes cientistas, como existiam alguns séculos, algum tempo atrás, né? Fulano descobriu isso, fulano descobriu isso. Hoje são realmente grupos, equipes. Então essa estratégia de Jesus, essa pedagogia de Jesus é para todo o campo da vida, para todas as. Se nós lermos o livro A Caminho da Luz, nós vamos observar o Emmanuel falando assim, que Jesus envia os seus mensageiros para todas as áreas da vida humana. E aí nós vamos ter figuras assim seminais que num determinado momento vão trazer um conhecimento que vai abrir avenidas novas de possibilidades. Mas quanto mais o tempo passa, menos há necessidade dessas figuras que vão fazer descobertas retumbantes ou fazer afirmações revolucionárias, porque cada vez mais a responsabilidade está ficando geral, difundida para todo mundo. Então nós não vamos fazer a grande descoberta revolucionária. Nós vamos fazer uma pequena, que vai dar uma contribuição importante, porque nós estamos aprendendo a trabalhar em equipe, nós estamos aprendendo a ser uma família, nós estamos aprendendo a nos encararmos uns aos outros como irmãos, porque em última análise, os grandes mensageiros que vieram também são o quê? Nossos irmãos. A evolução é um conceito maravilhoso, porque ela coloca todos nós na cadeira como estudantes. E o Criador como Deus único. Nós não aprendemos isso até hoje, mas lá atrás foi dito para nós: ouve, ó Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um Deus só. Nós não temos que ficar bajulando ninguém, nós não temos que ficar achando que fulano de tal é o bambambam e não sei o que. Nós temos que aprender uns com os outros com humildade, mas sabendo que nós também podemos dar a nossa contribuição, que todos nós somos falíveis, que nós não devemos idolatrar ninguém, gente. A indústria do espetáculo, a indústria cultural faz tanto isso, né? Cria uns ídolos para a gente adorar, para a gente achar, opa, que são assim, né? Quase que a estrela caiu na minha cabeça aqui. Né? Alguém levantou o dedo aqui? Ah, lá atrás, daqui a pouco eu passo para você. Sair um pouco desse contexto do mundo e vem falar para todos, né? Ensinar alguma coisa maior, faz com que a gente perceba que hoje todos são responsáveis do mundo, né? Então a gente vai para o indivíduo, né? Exatamente. Mas que passa a tomar posse e responsabilidade pelo todo. Agora vejam como é que Jesus, gente, é por isso que é aquilo que eu falava, não é o Evangelho, gente. A gente tem que falar do Evangelho, cantar o Evangelho, estudar o Evangelho. Porque o Evangelho não é uma questão de opinião religiosa. O Evangelho é de Deus. Jesus veio falar para nós das leis da vida. Ele não veio confrontar dogmas, não, gente. Ele veio falar de coisas que estão acima disso. É por isso que um Gandhi vai admirar um sermão do monte. Ô, gente, você precisa ser cristão para se convencer da eloquência e da beleza de um bem-aventurados os que choram, porque serão consolados? Você tem que ter algum dogma para ouvir essa frase e ficar comovido com ela? Gente, ela serve até para quem não acredita em nada além da matéria. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A mensagem de Jesus, gente, ela é transcendente. É uma mensagem
para o espírito. E aí quando você fala que o foco está chegando no indivíduo, reino de Deus, o que você entende vem a ser isso? O reino de Deus é a obra do Criador no coração do homem, não é dos homens. O Humberto de Campos conta para nós numa crônica dele sobre aquele Simeão que ficava na porta do templo esperando a chegada do Messias, né? Os judeus achavam que o Messias ia chegar montado num cavalo, com um exército, porque eles não pensavam que eles tinham que dominar o mundo, e eles não estavam lá sendo dominados pelos romanos. Por isso que o Gesiel fala, né, lá no Paulo Estevam, ele fala com o pai dele: olha, eu acho que todo esse sofrimento que o nosso povo passa é para testemunhar a fé no Deus único. Que o povo achava que tinha alguma coisa errada, né? Não vamos dominar o mundo? Cadê o Messias? Então eles achavam que o Messias ia chegar, né? Poderoso, com porta-aviões, com, sei lá, com canhões, com, sabe, metralhadora, e assim por diante, né? Câmara de gás, sei lá, qualquer coisa assim, né? E aí o Messias chegou no colo de uma mulher da Galileia, uma mulher de Nazaré, como um bebezinho. Só que o Simeão era aquele sujeito sensível, né? Então ele olhou e reconheceu: Senhor, despede o seu servo, porque eu já contemplei a salvação. Aí ele pega o bebê no colo. Humberto de Campos conta que naquela concepção judaica dele, ele carregava o bebê no colo e se perguntava intimamente: mas como que uma criança tão frágil vai realizar tudo aquilo que o Messias tem que realizar? Como é que ele vai salvar o mundo? Perguntava intimamente, olhando para a criança e pensando que era muito inadequado aquilo, que o Messias fosse um bebezinho, né? Um bebezinho galileu. Então ele pensava isso. Aí o Humberto de Campos conta que quando ele desencarnou, ele chegou às altas esferas de onde ele provinha, né? E aí ele questionou com um anjo, com um espírito muito elevado, ele questionou: como é que vai ser isso, né? Porque é uma criança simples, né? Filho de um carpinteiro. Gente, é incrível, né, gente? Porque Davi não era filho de um pastor? E o Adonai não falou com Davi, com Samuel, o profeta, que reconheceu Davi? Ele falou assim: você está olhando com olhos humanos, mas Deus vê o coração dos homens. Você está analisando errado, você precisa fazer uma metanoia. Você precisa ampliar a sua percepção. Ele é filho de pastor, mas ele vai conseguir fazer o que ele tem que fazer. Então o Simeão, com a mentalidade judaica dele, ainda olhando, falando: como é que esse menino vai conseguir? Aí o anjo falou com ele assim: você lembra que o menino te respondeu? Era um bebê recém-nascido, de semanas, gente. Ele respondeu a sua pergunta. Aí ele fez o Simeão retroceder na memória dele até o momento em que ele carregou Jesus no colo. E aí ele reparou que quando ele fazia essa pergunta mental, a criança fez um gesto. O Emmanuel fala, né, que Jesus, desde o primeiro momento, ele se mostrou tal qual era, com a luz do princípio. Então o bebezinho, com a mãozinha dele, fazia esse movimento aqui, ó. Batia no coração do Simeão. Dizia assim: como que você vai mudar o mundo? Ele perguntava. Como que uma criança tão frágil vai salvar a humanidade? Aí o anjo falou com ele assim: ele te respondeu que ele vai mudar a humanidade mudando você. E isso vale para cada um de nós. Jesus vai transformar a humanidade transformando cada um de nós individualmente. Por isso que o Evangelho, por isso que a doutrina espírita não está preocupada com converter, lotar o salão. Não, gente. Porque isso é muito fácil. E não transforma a criatura necessariamente. No máximo a gente convence ela do nosso argumento. Mas transformar é um processo mais lento. Né? Vejam só o que nos diz um romano, aproximadamente no ano 150 depois de Cristo, quer dizer, ainda muito próximo ainda, né, dos primeiros discípulos, né? Tinha lá uns 50 anos mais ou menos que João havia desencarnado, o último discípulo direto, o último apóstolo direto de Jesus havia desencarnado. Ele escreveu uma carta para um outro romano chamado Diogneto, onde ele descreve os cristãos, porque era uma coisa nova, uma novidade, né?
E ninguém dava muito valor, não. Mas eles tinham um jeito de viver tão esquisito que começou a circular pelo império. Né? Tem um povo meio maluco aí, eles falam que são cristãos. Hoje os cristãos é a coisa mais esquisita, porque parecia o Brasil, o coração do mundo, para o evangelho. Porque assim, tinha cristão romano, cristão egípcio, cristão persa, cristão ateniense, tinha cristão de quanto. Você já viu isso, uma coisa dessa? Uma religião que tem gente de todas as raças, de todos os povos. É muito esquisito. É a Torre de Babel, né? Isso aí a gente lembra do Paulo, né? Dos gentios e tal. É uma ideia nova, é um paradigma novo, que é para todo mundo, que não tem limite nenhum, nada segura o evangelho, né? Então ele escreveu assim: os cristãos não se distinguem dos demais, nem pela região em que moram. Os cristãos não moram num lugar específico, não. Você lembra da preocupação dos hebreus até hoje? Terra prometida, né? Os cristãos não moram numa região diferente, não falam uma língua diferente dos outros e não têm costumes diferentes dos outros. Não habitam cidades à parte, não falam uma língua diferente da dos outros, não levam um gênero de vida extraordinário. Relativamente ao vestuário, alimentação, ao restante do estilo de viver, seguem os costumes locais, apresentando um estado de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Moram na própria pátria, mas como peregrinos. Então eu, como cristão, eu moro no meu próprio país, mas eu me enxergo sempre como um peregrino. Eu não sou daqui. Entendeu? Eu sou brasileiro. Não. Eu estou encarnado no Brasil. Eu estou brasileiro, eu sou peregrino. Eu estou passando por aqui, estou viajando. Nessa viagem, atualmente, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Peregrinos. Enquanto cidadão, de tudo participam, porém, tudo suportam como estrangeiros. Como que os cristãos participavam da vida social? Suportando, como estrangeiros, que sabem que não vão ficar ali por muito tempo. Toda a terra estranha é pátria para eles, porque eles não se sentem presos a pátria nenhuma. Então toda a terra estranha, eles vão e chegam lá e fazem morada e se sentem em casa. Toda a terra estranha é pátria para eles. E toda a pátria é terra estranha. Se sua vida decorre na terra, a cidadania, contudo, está nos céus. Eles vivem na terra, mas são cidadãos do universo. São estrelas. Não é assim? São estrelas. Obedecem às leis estabelecidas. Todavia, superam-nas pela vida. Olha que bacana. Eles não só respeitam as leis, mas eles vão além. Estão para além das leis. Conseguem viver além das leis, com um modo de vida que vai além das leis. Eles respeitam as leis, mas transcendem as leis. O que é a alma no corpo são os cristãos no mundo. Olha que bonito. Os cristãos no mundo são como a alma no corpo. Né? Encontra-se a alma em todos os membros do corpo. E os cristãos dispersam-se por todas as cidades do mundo. A alma habita o corpo, é verdade, mas não provém dele. Os cristãos residem no mundo, mas não são do mundo. Isso é um trecho da carta, dessa carta de Ogneto, que mostra para nós, gente, essa realidade incontestável, né, agora, da gente, quando a gente fala da divisão de responsabilidades, e a gente observa esse movimento cristão, que era um movimento que estava espalhado pelo mundo todo, que não lutava para estabelecer regras novas de convivência social, porque percebia, gente, isso é a mensagem do Evangelho de Jesus, né? Que o amor cabe em qualquer clima, que o amor se adapta a qualquer costume, que o amor transcende as condições da vida em qualquer parte, em qualquer época. É por isso que a mensagem de Jesus é imortal, é porque ela está acima dos tempos e dos costumes. É uma mensagem, é uma lei, é uma revelação de Deus, né? Tá dando para acompanhar, gente, até agora? Tranquilo? Se quiserem participar, fiquem à vontade, tá? O
Ricardo, essa carta que você está se referindo, qual que você falou aí? Carta a Diogneto. Diogneto? Isso. Vou escrever aqui o nome dele. Está onde isso? Essa carta, gente, ela se encontra atualmente em um museu em Roma, tá? Mas você consegue baixar ela em PDF na internet. Muito fácil de achar. Porque isso é domínio público, né, gente? Isso daí foi escrito há quase 2000 anos atrás, então é domínio público. Diogneto, carta a Diogneto, que vocês vão procurar, tá? Carta a... Oi? Eu não estou me lembrando, tem o nome do autor, mas eu não me lembro do nome dele não, mas ele era romano, tá? São dois romanos. É mais ou menos igual a cena inicial há 2000 anos, lá, dois romanos conversando, trocando ideias e tal. É a carta de Diogneto, tá bom? O Emmanuel tem uma mensagem, concluindo esse assunto que a gente está trazendo, que ele fala, para sintetizar mesmo, né? A mensagem está no Caminho, Verdade e Vida, que o pessoal leu aqui no início, no capítulo 134, que se chama Basta Pouco. Basta pouco. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeota singela. A gente sabe quantos habitantes tinha em Cafarnaum? Entre 400 e 500. Quando fala assim, Cafarnaum, vamos a Magdala, vamos a não sei o quê, a gente acha que eram cidades, assim, né? Eram aldeiazinhas, pequenininhas. Porque na época a população mundial não passava de alguns milhões de indivíduos. Então uma metrópole como Roma tinha tipo assim 5 mil habitantes, entendeu? Era tudo muito pequenininho. Então olha só, Jesus chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeota singela e com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Isso desde a primeira revelação, né? De um povo ali, de algumas centenas de milhares de pessoas, caminhando em meio a um deserto, sem pátria, sem localização, sem posses, né? Lembrando, né? Reafirmando constantemente o fato de que nós somos peregrinos sobre a terra. Tranquilo, gente? Agora nós vamos começar a falar um outro assunto que vai aproximar ainda mais essa questão da boa nova em nossa vida. E quando a gente fala que é tempo de boa nova em nossa vida, nós estamos falando de tempo, não estamos? E aí nós estamos vendo aqui um processo que vai acontecendo no tempo. Será que chegou a hora da boa nova estar na nossa vida? Será que chegou a hora? Os profetas do Velho Testamento, gente, tem um grande teólogo hebraico, né, judeu, melhor dizendo, chamado Abraham Heschel. Eu acho que eu citei ele no estudo que eu fiz aqui no ano passado, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais uma coisa interessante que ele fala aqui, numa obra chamada Os Profetas, que tem 3 volumes. Foi a obra da vida dele, assim, ele dedicou a vida toda dele a produzir essa obra, né? Então, no terceiro livro, no terceiro tomo, no capítulo 1, eu vou pedir licença a vocês para ler, que é uma coisa espetacular que ele fala a respeito do profeta. Descrevemos o pathos. Pathos é uma palavra grega que significa dor, sofrimento, paixão, um desequilíbrio da alma, né? Um momento assim de intensificação emocional muito grande. Então, o pathos, né? Deu origem à patologia, né? E também deu origem à paixão, né? Então, pathos. Descrevemos o pathos como uma característica fundamental da realidade divina. O pathos é a característica fundamental da realidade divina. O que ele está dizendo? Que Deus é sentimento.
Ou nas palavras de João, Deus é amor. Então a realidade fundamental de Deus é o pathos, é o estremecer-se emocionalmente. A simpatia, por que simpatia? Simpatia vem de pathos também, né? Simpathos, ou seja, sentir o mesmo que alguém. A pessoa está sentindo e você passa a sentir a mesma coisa. Então a simpatia é a atitude ou resposta profética a esta realidade. O que o profeta é, gente? O profeta do Velho Testamento é alguém que compartilha o sentimento de quem? De Deus. Ele simpatiza com o pathos divino. Nossa tarefa consiste em analisar o significado da simpatia profética. Olha que fantástico isso aqui, gente. A natureza da resposta do homem ao divino está em correspondência com o conteúdo de sua compreensão. Claro, né? Quando o divino se percebe como perfeição misteriosa, isso ele está falando do Velho Testamento, né? Da linguagem simbólica do Velho Testamento. Quando Deus se apresenta como perfeição misteriosa, a resposta do homem é temer. Né? Deus se apresenta como perfeição misteriosa, o homem fica o quê? Com medo. Com medo de Deus, né? Quando se percebe como vontade absoluta, como Deus se apresenta como vontade absoluta, quando ele determina, vou libertar o povo de Israel do Egito. Vontade absoluta. A resposta é de obediência incondicional. Claro, né? Obedência. Quando Deus se percebe como pathos, a resposta do homem é de simpatia, de sentir o mesmo, de compartilhar do mesmo sentimento. A resposta do profeta, né? Ainda que o propósito de sua missão, a do profeta, seja a submissão prática do povo à demanda divina, ou seja, prestem atenção, gente, essa parte é difícil, mas é importante a gente se concentrar para a gente chegar onde a gente está querendo. Olha só, o propósito da missão do profeta é submeter a prática do povo à demanda divina, ou seja, é fazer o povo entrar no caminho que está sendo proposto por quem? Por Deus, não é isso? E no caso do povo hebreu isso é muito prático. Gente, o hebreu, ele não cogita da existência de Deus, não. Ele não fala assim, será que Deus existe? Por quê? Porque na tradição histórica do povo hebreu, Deus age e provoca mudanças na história. Então, na cabeça do judeu, não passa a possibilidade de que Deus não exista. Nem sequer imagina essa possibilidade. Porque para ele, Deus é um agente histórico, né? Então, a identificação pessoal do profeta interior é com o pathos divino. E como demonstramos, é a característica central da sua própria vida. O profeta é alguém que vai passar a vida inteira dele identificado com o pathos divino, sentindo o que Deus sente em relação ao povo. E isso no Velho Testamento, viu, gente? Não é isso dentro da tradição hebraica, né? O profeta não apenas, olha que lindo isso aqui, gente. O profeta não apenas escuta e compreende o pathos divino, ele está convulsionado por ele no mais profundo da sua alma. Por isso que o profeta é uma figura tão violenta. Porque ele não está só ouvindo o que Deus fala, ele está sentindo nele mesmo. Então ele fica desesperado para falar para as pessoas. Por isso que o João Batista era aquela coisa tão enérgica. Né? Você imagina ele correndo pela margem do Jordão, gritando para as pessoas, arrependam-se! Porque ele estava sentindo que o reino de Deus estava chegando. Ele estava sentindo que o Messias... Vocês lembram quando Maria foi visitar Isabel? Quando ela estava grávida? O que aconteceu com o menino no ventre da Isabel? Ele mexeu lá dentro porque ele sentiu. Ele sentiu a presença do governador espiritual da terra. Quando ele sentiu aquilo, ele falou, meu Deus, ele está aqui, ele chegou. Quer dizer, um espírito puro está encarnado entre nós, gente. Olha que coisa mais absurda. Então ele tinha uma urgência de que as pessoas mudassem a visão delas a respeito da vida, porque quando ele chegar, as pessoas têm que estar preparadas para ouvir o que ele vai dizer.
Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai as veredas do Senhor para que ele possa caminhar livremente. E é uma urgência, né? Total. Tem que ser rápido, porque ele está chegando. O reino dos céus está próximo, arrependam-se. Ele gritava, ele rugia, né? Em pele de camelo, gafanhoto e mel, como diz na música, né? Vai em pele de camelo, gafanhoto e mel. Vós que calaram na bandeja, porque a cabeça dele foi cortada e colocada na bandeja, né? Vós que calaram na bandeja, ainda estronda no Jordão, sob a pena de talhão a reparação, porque é o Elias, né? Lá de trás, sob a pena de talhão a reparação. Bênção divina, pedagogia da reencarnação, né? Isso é uma música do Gladstone Lage. O profeta não apenas escuta e compreende o patos divino, ele está convulsionado por ele no mais profundo de sua alma. Ele não serve a palavra de Deus mediante uma apropriação mental, senão por intermédio da harmonia do seu ser com a intenção fundamental e conteúdo emocional dessa vontade. Qualquer outra atitude seria ridícula para o profeta. Ele não suportaria vergonha, ele não consegue fazer outra coisa. É uma mediunidade assim torturante quase a do profeta. Quase não, é literalmente torturante. Né? Ele é aquele que é acordado no meio da noite para dar um recado para o rei, sendo que o rei está querendo cortar a cabeça dele. Né? E ele vai lá. Ele fala para os soldados: se vocês não deixarem entrar, vai vir um fogo do céu e vai queimar vocês. Aí o povo fala: ó, gente, da última vez que a gente desafiou a autoridade profética, vocês lembram o que aconteceu, né? Deixa ele entrar então. Então é porque a intensidade da presença dele é como a de alguém que está tocado por um carisma diferente, né? É a mesma coisa, né? O povo ia lá em Pedro Leopoldo e Uberaba, né? Viu o Chico a 200 metros de distância, já estava desmaiando de emoção, chorando. Ah, eu estou emocionado. O Chico nem passou ali longe, né? Porque tem uma coisa, uma energia, uma presença que é um negócio que vai muito além dele mesmo. É o para-raio do mundo espiritual quase, né? Agora, por outro lado, né? Porque nós estamos falando isso aqui ainda dentro de Moisés. Isso aqui é a profecia a partir de Moisés até chegar em Jesus. O último profeta do Velho Testamento é o profeta João Batista do Novo Testamento. É como se fosse um pedacinho do Velho Testamento ali do Novo, dando início a um novo dia, né? Iniciando um novo dia com uma transição muito natural, né? É muito interessante porque o linguajar do João Batista é um linguajar do Velho Testamento. Quando a gente lê Jesus falando, vocês já fizeram isso, comparando a fala de Jesus com os textos do Velho Testamento? É incrível a diferença, não é? Você vê que assim, Jesus ele tem uma clareza, uma limpidez, assim, é como se fosse uma água cristalina. Assim, né? O Velho Testamento é aquela coisa, né, grotesca, aquela coisa assim, barroca, né? Imagens muito fortes, assim, impressionantes e tal. E Jesus é como se fosse a camada de um espelho, assim, aquela coisa, né, luminosa, é uma coisa impressionante. E os judeus registrarem isso é muito também, né, bacana. Muitos amigos estranharam a atitude. Isso aí quem falou foi o Emmanuel, na introdução novamente do livro que foi lido aqui, na abertura do estudo, que foi o Caminho, Verdade e Vida, né? Todo mundo tá ligado aí, gente? Ó, o negócio é o seguinte: nós estamos aqui na Congé como se estivesse no plano espiritual, mas não é para ficar desdobrando não, viu, gente? Por favor. Nós não podemos desdobrar agora não. Agora não é hora de desdobramento, é hora da gente ficar fincado aqui com o pé no chão para poder fazer o trabalho que foi proposto. Muitos amigos estranharam a atitude, isolando versículos e conferindo o escoro independente do capítulo Evangelho a que pertencem. Que é o que o Emmanuel faz nessas obras, não é? Porque o que ele faz nesses livros de mensagem dele? Ele sempre começa com o quê? Um versículo, né? Esse é o humildinho do Emmanuel, né? Esse é o humildinho do Emmanuel. Ele pega um versículo e... Entendeu? É isso que ele faz. Então aqui ele está explicando o processo. Muitos amigos estranharão a nossa atitude de isolar versículos e lhes conferir cor independente no capítulo Evangelho a que pertencem. Porque às vezes ele tira do contexto e dá uma outra interpretação que não tem nada a ver com o contexto. Não é verdade? Em certas passagens, extraímos somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial e, em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram. Assim procedemos, porém,
ponderando que, num colar de pérolas, cada qual tem valor específico, e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. É muito bonito quando ele fala do colar de pérolas, porque os rabinos hebraicos, quando eles têm que preparar um estudo, uma palestra, né, o que eles fazem? Eles pegam alguns versículos de várias partes do Velho Testamento e conjugam eles para traduzir uma mesma mensagem. Eles chamam essa técnica de combinar versículos de vários livros diferentes de colar de pérolas. Porque cada versículo é uma pérola, né? Aí vocês viram aqui o Emmanuel falando aqui do colar de pérolas? Os hebreus faziam isso, os rabinos hebreus. Até hoje eles fazem. Tem textos rabínicos que falam de como que os rabinos ficavam cheios da Shema, né? Que é aquele êxtase espiritual quando fazem o colar de pérolas. Que quando eles estão falando, eles ficam inflamados, né? Você lembra do patos que eu falei antes, do patos de vida, da simpatia? Eles ficavam, igual a gente quando está falando, em alguns momentos a gente fica exaltado, né? A gente quando está falando, quando está ouvindo também, a gente fica emocionado, não fica? A gente não chora, tem hora aqui na Congé, quando toca a música que a gente gosta, na peça de teatro, né? O companheiro está falando, a gente não fica emocionado? É esse processo. É um processo é um fenômeno espiritual, da nossa espiritualidade latente. A gente às vezes fica achando que é mediúnico, nem sempre, aliás, na maioria das vezes não. É a nossa espiritualidade transbordando mesmo, né? Não tem lá naquela música Brasil, For Brasil, ele fala, né? Quando o amor transbordar do coração, que a gente ama muito, quem está perto da gente, quem ama a gente, precisa transbordar, né? Então quando transborda, a gente fica emocionado, a gente chora. Tem gente que fica com dor de barriga, tem gente que fica com sono. Cada um reage de um jeito, né? Esse é o colar de pérolas. A lição do mestre, agora atenção, gente. Primeiro ele falou do colar de pérolas. Cada versículo pode ser aplicado a determinada situação das estradas da vida. E é muito bacana a gente pensar no Chico lá, a gente comentou antes, né, no intervalo, o Chico lá em Pedro Leopoldo, sem acesso a meios de comunicação de massa, nada disso, né? Bibliotecas. Aí vem o Espírito e usa uma expressão que só os rabinos judeus conhecem, colar de pérolas, com o sentido exato dela, né? Prova da imortalidade da alma, né? Agora, ele muda de assunto. A lição do mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. Vocês lembram que eu falava que a gente separou a experiência espiritual da vida no dia a dia, que a gente colocou lá na 1 hora de mocidade por semana? Que a gente tem dificuldade para aplicar isso a todas as circunstâncias da vida, como Jesus tem feito conosco, enviando seus mensageiros para todas as áreas. Aí a gente acha que é só ali na religião, só ali na casa espírita, só ali na mocidade. Então ele falou, a lição do mestre não constitui tão somente impositivo para os mistérios da adoração. O evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. O que é genuflexório? Ajoelhado, né? Ele não é um breviário, né? Um roteiro para você ficar ajoelhado rezando, não. É roteiro imprescindível para a legislação, legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo, gente, essa frase aqui é a frase central que a gente queria trazer para vocês, tá? Chegamos ao clímax. Ápice, né? O ápice. É o ápice, isso. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. O que ele está dizendo para nós? Que o nosso trabalho de elevação espiritual é um serviço e que o nosso trabalho profissional é um processo de adoração. Que todos os campos da nossa vida são espirituais por excelência. A gente é que inventou de separar as coisas. Que todos os aspectos da nossa vivência diária
tem a sua importância para a vida espiritual. A gente levantar de manhã cedo para comprar pão na padaria é um movimento que a gente faz em direção a uma vida mais sublime. É tenso, não é? Gente, é interessante, né, quando a gente fala umas coisas assim. No dia a dia, Não é? Quem já acha o pãozinho e reclama, né? Tem gente que acha o pãozinho à mesa e reclama, né? Gente, estudar, frequentar uma escola é um ato de aperfeiçoamento espiritual. Fazer um trabalho em casa, que a professora mandou, para casa. Tá vendo por quê? Aí olha pra você ver que interessante, né? Aqui na Congeb é bom demais, né? Dá uma feriado, que beleza. Não tem que preocupar com nada. Vocês estão vendo como é que a nossa visão está distorcida? Vocês estão vendo? Como é que nós estamos valorizando as coisas que não tem nada a ver às vezes? Como assim o processo de adoração do trabalho? O trabalho é um processo de adoração. Gente, pelo trabalho, hoje eu vou falar. Gente, mas a lei de trabalho no Livro dos Espíritos estabelece para nós lá que o descanso, o repouso, é parte da dinâmica do trabalho. Porque você precisa, Livro dos Espíritos, lei de trabalho. Procurem lá para vocês verem. Oi? Vai decorar, né? Mas ó, deixa eu falar com vocês. Tem um detalhe. Ele é uma parte. Uma parte. Para que serve o repouso? Para nós nos refazermos para continuar trabalhando. Não dá pra, exatamente isso. Não dá para trabalhar direto, tem que descansar, não é verdade? O problema é que a gente quer ficar o quê? Só descansando. Esse é o problema. Aqui, ó. Olha lá, tá vendo? A gente quer ficar ali, ó.